Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe sua casa, a sua vida e a sua família em nome de Jesus. Tenha fé, aleluia, que através da fé nós vamos conseguir reverter essa situação. Nós vamos viver normalmente como nós vivíamos. A gente vai poder abraçar, conversar, ir nos lugares, fazer tudo que nós fazia livre. Que nós somos livres, queridos. O povo de Deus é livre para adorar. E é com essa situação que nós temos que fazer, é o nosso papel de igreja. A igreja somos nós. Os templos podem estar fechados, as quatro paredes podem estar as portas fechadas, mas a gente é a igreja do Senhor. O templo de Deus é o nosso coração. Então temos que interceder. Temos que interceder, queridos. Interceda por sua família, por a sua saúde, pelo seu trabalho. Interceda por seus filhos, por os seus parentes, por os seus familiares, pelos seus amigos. Interceda pelo seu país, pelos governantes desse país. Temos que interceder, queridos, para que essas fortalezas do inferno, esse ataque do inferno caia por terra em nome de Jesus. Talvez quantas pessoas que eu e você conhecem, que nós já perdemos, já não está entre nós mais. Outras estão hospitalizadas aí no leito de hospital. Temos que estar firme e forte, adorando e glorificando o Senhor. Não é mais tempo, não tem mais tempo da gente perder. Temos que buscar o Senhor, queridos. Temos que se alimentar da palavra de Deus. Temos que buscar a face do Senhor com todas as nossas forças. Em nome de Jesus. Não desista, não pare. Talvez você que está nessa live nessa noite, os que vão ver depois, tem pessoas que, talvez por causa dessa situação, desse momento que nós vivemos, estamos enfrentando, talvez tenha as pessoas que estão pensando em desistir, talvez tenha pessoas que queiram parar, talvez tenha pessoas agora que estão, aleluia, numa situação que talvez para elas ela acha que não tem mais fim. Aleluia, eu vim falar para você. Descansa teu coração, queridos. O Senhor está no controle de tudo. Ainda há milagre para sua casa. Ainda há uma porta ainda na sua frente a ser aberta. E vai ter milagre. Não pare, não desista. Aleluia, em nome de Jesus. Temos que ser perseverantes, temos que ser forte e corajoso, ter bom ânimo. Ser como Josué, queridos. O tempo, aleluia. Isso tudo está se levantando, talvez é grave essa doença, talvez o momento que nós se encontramos não é favorável, mas maior é o nosso Deus. Quem dá a última palavra é o Senhor, então confie, aleluia, no Senhor. Deposite a tua confiança, a tua esperança, a tua fé no Senhor. Muitas das vezes você deposita a sua confiança, a sua esperança, a sua fé em homens e em mulheres. Não, queridos. Só o Senhor tem poder de reverter essa situação e isso tudo que nós estamos vivendo. Então ore, apresente a sua casa, a sua família, interceda. Jó, Deus mudou seu cativeiro, aleluia, quando ele orava por seus amigos. Quem justificava Jó era o Senhor. Enquanto seus amigos não falavam de Deus para ele, quem era Deus para ele, você vai ver lá dentro do texto que depois aqueles que até pensou que Jó estava em pecado, pensou que Jó estava errado, que não falava quem era Deus para Jó de verdade. Agora esses mesmos amigos de Jó estão na mão de Jó, dependendo da oração de Jó. E quando Jó começou a orar por seus amigos, o Senhor restituiu tudo que ele tinha perdido e deu tudo em dobro. O seu cativeiro. Amém, queridos? A quarta-feira eu comecei aqui, eu senti no meu coração de estar orando aí entre 10h30, 11 horas, meia-noite. A gente está orando, buscando a oração da noite, intercedendo por tudo isso que nós estamos vivendo, para que o Senhor venha ter misericórdia. Aleluia, para que o povo venha se arrepender dos seus pecados, das suas más obras, das suas más escolhas.
para que o povo venha se converter, para que aqueles que estão longe, que já não sentem mais a presença de Deus, aleluia, aqueles que estão perdidos, possa ser encontrado. Aqueles que já não têm mais fé, possa ter sua fé edificada, queridos, em nome de Jesus. E as primeiras palavras que o Senhor me deu nessa oração da noite, que eu fiz a live na quarta e ontem, a primeira foi Jó, falando de Jó, que Jó, o cativeiro de Jó foi mudado quando ele orava por seus amigos. E a de ontem à noite foi sobre Daniel, quando a sentença estava revogada, quando estava assinada as escrituras para o rei, porque queriam acusar Daniel, mas não achavam nada nele que pudesse acusar, e ele foi jogado, aleluia, dentro da cova dos leões. E quando o povo chega, e quando ele sabe disso, quando ele sabe que está assinado ali o decreto, Daniel não se desespera. Sabe o que é que Daniel fez? Daniel foi para o seu quarto fazer o que ele fazia todos os dias, que era orar 3 vezes ao dia. Olhava na janela para a banda de Jerusalém, se ajoelhava e orava ao Senhor. Que quando eles chegaram lá, os perseguidores, os príncipes e os presidentes chegaram lá na casa de Daniel, acharam ele orando, adorando o nome do Senhor Jesus, o nome do seu Deus. Quem edifica nós é Deus, queridos. Está difícil, tá. Está assinado o decreto, tá. Mas temos que orar. Deus está no controle de tudo. Assim como Deus mudou o cativeiro de Jó, assim como Deus, aleluia, mudou, aleluia, um momento que se encontrava difícil, de situação difícil ali de Daniel na cova dos leões, que o Senhor mandou seus anjos e ali fechar a boca do leão. É o mesmo Deus que cuida de você. Talvez você passou coisas na sua vida já complicadas, talvez você já passou por situações no passado que você achava que hoje você não estaria aqui, que você não ia resistir, mas você venceu, você está aqui. Então creia no Senhor que isso vai servir de tapete, aleluia, e isso que nós estamos vivendo vai servir de testemunho para que você, aleluia, tenha mais experiência e testemunho para contar. Vamos para a palavra. Você que tem aí sua Bíblia na sua casa, você que tem sua Bíblia na sua casa, você ou no seu celular, que queira acompanhar a Escritura Sagrada, abra a sua Bíblia junto comigo, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia em livro de Marcos. O Evangelho de Marcos, capítulo 4, aleluia. Marcos capítulo 4, e depois a gente vai para o capítulo 6 de Marcos também, tá bom? Mas aqui agora vamos iniciar a leitura, o que Deus tem para falar conosco nessa noite, no livro de Marcos capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Se você achou aí, que você está com a sua Bíblia, se você achou, escreva o seu amém. Escreva o seu amém, se você achou. Aleluia. Se você achou essa passagem que tem em sua Bíblia aí. Aleluia. Jesus acalma a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra banda. Aleluia. Passamos para outra banda, e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava num barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se uma grande temporal de vento, e subia as ondas por cima, aleluia, do barco, de maneira que já se enchia, e ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, aleluia, almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se tem dá que perecemos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te.
e o vento se aquietou, e houve uma grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Aleluia. Agora abre a sua Bíblia junto comigo, no livro de Marcos, ainda no livro de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6, do versículo 41 ao 45 ao 52. Livro de Marcos, capítulo 6, do versículo 45 ao 52. E disse assim: e logo obrigou os seus discípulos, aleluia, a subir para o barco, e passaram diante para a outra banda de Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. Aleluia. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigava a remar, porque o vento lhe era ao contrário, e perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar-lhe adiante. Aleluia. Mas quando eles viram andar sobre o mar, cuidaram de que era um fantasma, e deram um grande grito, porque todos os viram, e perturbaram-se. Mas logo falou com eles, e disse-lhe: tende, aleluia, bom ânimo, sou eu, não temas. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se apaziguou, se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes do seu coração estava endurecido. Amém? Somente até aqui, queridos. Nós estamos falando aqui quando Jesus acalma a tempestade. E você talvez que esteja nessa live nessa noite, aleluia, talvez esteja passando por alguma tempestade. Talvez algumas tempestades que se levantou sobre a tua vida, e você se encontra com medo, queridos. Aleluia. Do disso que você está vivendo, dessa tempestade, desse vento ao contrário, que está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E aqui a gente vê, aleluia, que diz aqui no versículo 35, no início da leitura que a gente iniciou: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passamos para a outra banda. E eles deixaram a multidão e levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Aleluia. Os discípulos estão com Jesus, e Jesus manda eles ir para outra banda. Jesus manda, aleluia, eles ir para outro lugar, e Jesus fica. Jesus não vai. Jesus já sabia o que ia acontecer. Jesus já sabia o vento, ao contrário, que ia se levantar contra o barco que seus discípulos estavam naquele mar. Aleluia. E Jesus manda eles ir. Aleluia. E eles foram. E o seu barco começa a ser açoitado. O seu barco começa a se encher.
o seu barco começa a balançar, o seu barco começa a trazer perigo. Aleluia. Talvez assim como você que se encontra nessa live nessa noite, nos últimos dias, talvez o teu barco tenha balançado. Aleluia. Talvez o vento contra o teu barco não tenha sido favorável. Talvez o teu barco tenha, aleluia, se enchido e tenha trazido medo ao teu coração, tenha te trazido angústia, aleluia, na tua alma. Assim como os discípulos estavam no meio do mar, angustiados, com medo de seu barco virar. Qual é o medo que está hoje, né? O medo nesse momento, aleluia, o que é que está te tirando a tua paz? O que é que está se levantando na tua vida? O que está passando na tua vida nesse momento, que está fazendo o teu barco balançar? Talvez você já não crê mais, talvez você já não ora mais, aleluia, talvez você já não jejua mais. Talvez você já não crê que essa situação que você está vivendo não pode ser revestida. Aleluia. Talvez essa situação que você esteja vivendo esteja balançando para um lado e para o outro. Aleluia. Como o barco dos discípulos estava se enchendo de água e o vento que era o contrário. Qual é? O vento que tem se levantado contra a sua vida, que está querendo tirar, aleluia, o teu barco do foco, da trajetória, que está querendo virar o teu barco. Aleluia. Aleluia. Aí como a gente leu aqui no versículo 37, e levantou-se um grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Qual é as ondas que tem se levantado na tua vida, queridos? Qual é as ondas, aleluia, que tem te impedido o teu barco andar? Qual é as ondas que tem se levantado e enchido o teu barco para que ele venha afundar?